E o que chama atenção entre os relacionados, Cirilo, além da ausência do Júnior Santos, porque o Júnior Santos, a gente vem dizendo, ele vai deixar o Atlético, né? Tá em negociação para deixar o clube, tá fora dos planos, até porque é um jogador que não rendeu e custa caro. Agora, chama atenção também o volante Patrick, mesmo liberado pelo departamento médico, não foi relacionado pelo São Paulo nenhuma vez. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo, nós chegando com informações importantes aqui do nosso Atlético. A gente vai estar aqui reagindo no vídeo da Itatiaia Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. E o que chama atenção entre os relacionados, Cirilo, além da ausência do Júnior Santos, porque o Júnior Santos, a gente vem dizendo, ele vai deixar o Atlético, né? Tá em negociação para deixar o clube, tá fora dos planos, até porque é um jogador que não rendeu e custa caro. Agora, chama atenção também o volante Patrick, mesmo liberado pelo departamento médico, não foi relacionado pelo São Paulo nenhuma vez até aqui, desde o início desse ano. Patrick, que veio no passado do Palmeiras e teve problemas com lesões, por isso acabou jogando muito pouco. Oficialmente o Galo não fala que tem negociação, não está conversando com ninguém pelo Patrick, mas ele tem mercado, um jogador jovem. Agora vamos falar de assuntos aqui, Cirilo, relacionados às finanças do Atlético, porque o CEO do clube se manifestou, o Pedro Daniel, que é o novo CEO do Atlético. Ele participou da GaloCast, que é um programa da Galo TV, e a gente traz alguns trechos aqui dele, falando do aporte financeiro que o Atlético está esperando e como que o clube está trabalhando para um longo prazo nessa questão financeira. Hoje, de maneira operacional, o Atlético ele consegue ser sustentável. Tá? É possível a gente ter uma operação sustentável com a realidade atual. O ponto é que a gente tem um passivo elevado, né? Então, quando a gente fala um passivo, a gente tem uma dívida elevada, e hoje nós estamos falando no Brasil uma taxa de juros muito elevada. Estamos falando de 15% Selic, então a gente tem dívidas muito caras. Né? E quando a gente fala de dívida cara, a gente paga muito juros. Então, pra você ter uma ideia, obviamente a gente vai soltar o balanço lá na frente, mas nós pagamos mais de 200 milhões de juros nesse último ano. Então, quando você olha 200 milhões que deixam de ser utilizados na nossa operação, né, principalmente no futebol, e na verdade a gente utiliza para pagar juros, a gente precisa reestruturar essa dívida, porque isso não está sendo eficiente, não está sendo interessante para a nossa operação. Então, quando a gente fala do aporte, a gente precisa atacar esse passivo que nos onera, né? O passivo que nos machuca no dia a dia. É aquela dívida do cheque especial, né? Você sabe que você precisa resolver logo, porque ela vira né? Ela vai crescendo muito rápido, porque ela tem um juros elevado. Então, quando a gente fala do aporte, é basicamente para atacar ela, né? Para que a gente pague menos juros e que a gente possa ter uma operação mais saudável, né? A gente está sim numa discussão bem avançada, né? Em relação aos aportes, né? Exatamente para que a gente alivie um pouco essa parte de juros. Mas sim, ele é necessário para o atingimento daquilo que a gente desenhou, daquilo que a gente quer para o Galo, né? É possível continuar como está? Mas talvez não seja a maneira mais eficiente e não é o que a gente quer para o Galo agora no médio prazo. Então, por isso, esse movimento, essa estruturação que a gente está fazendo nesse momento. Esse aporte é emergencial, é urgente, porque é uma loucura. 200 milhões só de juros. O Atlético pagou ano passado. Ele não falou errado, não. 200 milhões só de juros das dívidas bancárias. E o Pedro Daniel, CEO do clube, fala que também agora sobre contratações, porque o torcedor quer saber sobre o mercado da bola, como que funciona a questão de orçamento, até onde o Galo pode ir e como que é o planejamento para buscar reforços. O orçamento ele foi muito desenhado no nível de conselho e diretoria executiva. Quando a gente fala da operação no futebol, a gente executa dentro daquilo que o orçamento está desenhado. Tá? A comissão técnica, por exemplo, não participa da discussão de orçamento. Ela participa da discussão técnica de esse atleta tem aderência, esse perfil de atleta funciona para o meu estilo de jogo. Esse é o papel ali da comissão. O SIGA ele traz uma visão muito mais tecnológica, vamos dizer assim, de mapeamento, de comparações. É fantástico a tecnologia do SIGA. Eu já trabalhei com quase todos os clubes aqui no Brasil, tá? Igual o SIGA, em termos de sistema, de pessoas,
eu não encontrei, tá? Então, eles conseguem chegar no ponto de, enfim, não só da parte técnica, mas comportamental, se ele se encaixa, se ele vai ter aderência com o grupo atual. Então, assim, ele entra nesse mérito. E aí, quando a gente começa a discutir no mérito orçamentário, né, que foi a sua pergunta, a gente começa a ver que são escolhas, né? Então, a gente não tem um orçamento ilimitado de falar assim, eu preciso de um lateral esquerdo, então pega o lateral esquerdo, vamos fazer um filtro e trazer o melhor, apesar da gente ter contratado o Renan Lodge, né? Mas a gente tem um orçamento limitado, então são escolhas. Se a gente investir mais num atacante, a gente vai ter que ser mais conservador no zagueiro. Então, essa decisão, esse tipo de conversa, aí o Sampaoli e a comissão técnica participam, né? Pra gente também saber qual que são as maiores necessidades. Então, a gente fala com uma boa frequência, tá? Mas siga, comissão técnica, Paulo Brax, eu e, dependendo da situação, o conselho, é uma decisão única, né? Então todos participam do processo. Ninguém toma decisão isolada, tá? Tá bom. Tá aí então, Pedro Daniel explicando um pouquinho pro torcedor como funciona. Porque o Galo agora é clube empresa, Cirilo. Então tem um orçamento a ser seguido. E nesta situação, Paulo Brax, que é o homem forte do futebol, tem que alinhar ali com o Siga, com o Sampaoli, comissão técnica, buscar reforços no mercado. Ele citou o Renan Lodge, que estava sem clube, então ele veio sem um custo de transferência, e desses que chegaram até aqui, o que custou mais caro foi o Cassierra, na casa dos 10 milhões de euros. Beleza, Cláudio, entrevista importante, falas importantes aí do Pedro Daniel. O Cláudio citou o Patrick, o Edu, você acha que merecia mais minutos, assim? Evidentemente, né? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque boa parte desse tempo ele esteve no departamento médico, né? Não dá pra saber, né? Por desempenho, a gente não tem a menor ideia. Claro que merecia porque é jovem. No Palmeiras chamou atenção. Trabalhei em alguns jogos dele na base do Palmeiras, inclusive contra o Cruzeiro na Copinha, e ele foi bem, não lembro se era Copinha ou Brasileiro agora, não me recordo, a Copa do Brasil, mas foi bem, marcou gol, contra o América também, se eu não estiver enganado. Então, é bom jogador, Cirilo, mas é aquela coisa, né? Quem tá no dia a dia, que acompanha, sabe como é que tá o rendimento. Talvez, além da lesão, o dia a dia tenha mostrado para o clube, para a comissão técnica, que talvez seja um melhor momento ou para emprestar ou para vender. Fato é que a gente viu muito pouco do Patrick com a camisa do Galo por conta de lesões, mas que tem talento, tem. Como é que você encara, Marques? Mostra que neste momento, Cirilo, o Patrick está fora dos planos. Você vê um atleta que o Atlético perdeu no jogo contra o Pousão, o Alexander, que joga mais ou menos na mesma função, vai ficar um tempo no estaleiro e de repente abriria uma brecha para mais um homem de campo, pelo menos para ir para o banco, e ele nessa hora preterido. Então imagina-se que de fato ele esteja neste momento fora dos planos. E aí, diante disso, é urgente para o Atlético, questão de emergência, trazer um homem ali para aquele setor, trazer um primeiro volante. Eu acho que o Atlético está criterioso nessa hora para essa tomada de decisão, porque de fato a gente não vê tantas opções no mercado, né, Fabrício? Mas o Atlético precisa trabalhar, se estruturar para trazer um primeiro volante, né? Não só para suprir a ausência da perda do Alexander por aproximadamente 2-3 meses, né? Mas porque de fato esse atleta ainda não está dentro do grupo de trabalho. O Atlético não tem esse atleta, né? Um primeiro volante no seu quadro de atletas para a temporada 2026. Então é importantíssima essa reposição. E o Atlético, né, Marques, tem feito uma excelente janela. Eu acho que fez uma excelente janela e eu acho que não fechou ainda. E a tendência é que venha bons jogadores. E fugindo um pouquinho, Marques, Cirilo, desses jogadores, a janela mostra que foi tão bem feita. Uma das melhores contratações que o Atlético fez foi o tal do Pedro Daniel, irmão. Esse cara é muito bom. O Atlético estava precisando de um cara desse, sabe? Para organizar as finanças do clube. Isso é importante demais. E esse cara é muito bom. Uma das melhores palestras que eu já tive em curso de CBF foi com esse cara. Muito bom profissional. Olhar importante para a reorganização, né? Com toda certeza. Ô Rezende, amanhã estaremos juntos na jornada esportiva a partir de 6h05 para Bragantino e Atlético, e você acompanhando a chegada do elenco atleticano. Vejamos amanhã qual será a escalação ideal colocada em campo pelo Jorge Sampaoli. Cláudio.
É isso aí. Amanhã, então, jogo importante. Brasileirão, prioridade para o Atlético neste momento da temporada. O Scarpa, inclusive, falou sobre isso, né? Ontem conosco na mesa redonda do Galo, Gustavo Scarpa falou, ainda mais com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro. Temos que priorizar mesmo e incomoda essa situação dos últimos anos o Atlético ter disputado para não ser rebaixado no Brasileirão. Então que o Galo comece a vencer amanhã. Estamos aqui em São Paulo com a tradicional chuva, João Vitor. Isso, Cláudio. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!